Recebi uma citação ou uma intimação em um processo judicial. Afinal, será que esses dois termos possuem alguma diferença? É isso que eu quero responder para você no nosso vídeo de hoje. Então fica comigo até o final, depois da vinheta. Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu quero dizer que meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados, e uma dúvida constante dos nossos clientes é, afinal, qual é a diferença entre citação e intimação? Muitos clientes acabam tendo conhecimento do número de um processo judicial e eles realizam a busca para ver o andamento desse processo no site do Tribunal de Justiça, aonde esse procedimento está tramitando. Então, é possível realizar a consulta do andamento do processo no site do tribunal. Se não tiver segredo de justiça, você consegue visualizar muita coisa do andamento desse processo. Talvez você não consiga visualizar as páginas, as folhas digitais, falando de um processo digital, né, um processo eletrônico, mas você vai acompanhar ali as movimentações. Você pode até mesmo consultar pelo seu nome ou CPF. Então, muita gente que às vezes acha que tem um processo contra ela começa a fazer essa busca para verificar ali se realmente existe ou não um processo. Lembrando que processos que geralmente aparecem nessa consulta são processos que não tramitam em segredo de justiça. Geralmente são processos cíveis, da seara do direito do consumidor, se for, por exemplo, um processo de família que tramita sob segredo de justiça, você não consegue visualizar essa busca, tá, gente? Somente indo ao fórum na seção do distribuidor para buscar pelo CPF para ver se tem algum processo contra você. Se a gente fala de um processo trabalhista, então, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você tem que realizar o pagamento de custas, você tem que pagar para fazer a consulta, você tem que dar entrada lá no TRT para poder ter uma lista de processos trabalhistas que estejam no seu CPF ou então no CNPJ de uma empresa. Mas aqui o assunto é para a gente falar sobre citação e intimação. Com essa possibilidade de se acompanhar o andamento processual, talvez o cliente ali se depare com esse termo: cite para responder o processo ou intime para responder determinada questão nos autos do processo. Mas afinal, citação e intimação tem alguma diferença prática? Gente, tem muita diferença. E eu quero começar falando para vocês sobre a citação. Citação é quando inicialmente uma parte é convocada, chamada para tomar ciência de um processo judicial, da qual ela faça parte ou seja uma pessoa interessada. Ou seja, citação é quando o Tribunal de Justiça vai convocar, vai dar ciência a essa pessoa da existência de um processo judicial. Então, geralmente, a citação é o primeiro ato de convocação de uma parte do processo ou então até mesmo um terceiro interessado. É a primeira vez que aquela pessoa tem ciência do processo, né? É quase que uma apresentação ao processo judicial. Essa é a citação. E acontece sempre uma vez para cada uma das partes no processo. Depois que ela é citada e essa citação ocorre de forma positiva, ela não é citada novamente no mesmo processo. Ela passa a receber intimações. Intimação é quando o processo movimenta e a parte precisa tomar ciência sobre determinada questão, determinada decisão, ou até mesmo protocolar ali algum processo, a juntada de algum documento. Ela é intimada a trazer aos autos documentos, peças e tudo mais. Então, ela já não é a primeira vez que ela vai ter contato com aquele processo. E, geralmente, quem é citada é a parte ali que é envolvida dentro daquele processo judicial. Porque imagine a seguinte situação: você recebe a citação para responder um processo da qual você é réu. E aí você, num primeiro ato, vai procurar um advogado, procurar a Defensoria Pública para te defender naquele processo. Você pega a sua citação, leva ao advogado e esse advogado faz a procuração, se habilita no processo
e, com isso, o advogado passa a ser intimado do processo. Essas intimações elas ocorrem através do sistema do Tribunal de Justiça, através da OAB do advogado que você contratou, ou então através de publicação no Diário Oficial. Geralmente, a parte, após ela constituir um advogado e o advogado se habilitar no processo, a parte ela não recebe mais comunicação dos movimentos do processo, porque todo ato que precisa ser respondido por essa parte acontecerá através de intimação na OAB do advogado. Então, citação é o primeiro ato que a pessoa passa a ter ciência do processo, geralmente ocorre em nome da própria pessoa, e essa citação pode acontecer através de aviso de recebimento, famoso AR, dos Correios, ou através de oficial de justiça. Bom, Felipe, uma parte pode ser intimada depois de ser citada, ou seja, não passa pelo advogado? Sim, é possível. Geralmente isso acontece, eu pelo menos vi bastante quando eu atuei há muito tempo atrás como estagiário da Defensoria Pública e quando o processo tinha início ali da fase de execução, existia um provimento, uma determinação da qual a parte ela não era intimada para cumprir aquele pagamento através da Defensoria Pública. A Defensoria Pública pedia a intimação pessoal da parte. Então, ela já teria sido citada no processo, mas para esse ato específico, ali para realizar o pagamento de algo no processo, da qual ela foi condenada, ela seria intimada de forma pessoal. Então, a intimação pode acontecer na figura do advogado ou até mesmo na modalidade pessoal, onde pessoalmente essa parte vai receber ali um documento ou através dos Correios de aviso de recebimento, o AR, ou através do oficial de justiça, não tendo a necessidade do advogado ser previamente intimado, ou até mesmo o advogado ele foi intimado anteriormente, mas por algum motivo nos autos do processo, o juiz determinou que aquela parte fosse intimada pessoalmente. Bom, pessoal, espero que eu tenha esclarecido essa dúvida sobre a diferença entre citação e intimação nos autos de um processo judicial. Mas se ficou alguma dúvida, eu quero te convidar a preencher aqui a seção de comentários, que vai ser uma satisfação para mim poder responder a sua dúvida sempre que possível. Quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!